Vocês que estão aqui assistindo, e esse vídeo é meio que uma live, porque já tá quase ao vivo aqui, né? Desculpa, gente. Eu estou aqui agora, neste momento, no meu horário de almoço no trabalho, e eu estou lendo o Novo Testamento. Comecei a ler o Novo Testamento, falei assim, bom, estamos almoçando, acabei de almoçar, e falei, vou ler um pouquinho, né? Gente, já quero pedir desculpa, ó, porque aqui na frente, onde eu trabalho, é uma avenida e passa muito carro, então pode ser que vocês escutem barulho. Eu vou deixar o microfone assim mais perto, vou tentar deixar o mais próximo possível, sem dar muito eco, para vocês entenderem. Mas enfim, eu estava aqui lendo então Mateus e refletindo, né, sobre isso, e eu acabei de ler Mateus 4, 1 e 2, e aí aqui embaixo da minha Bíblia tem tipo uma explicaçãozinha, sabe? Tipo um estudo sobre isso. E eu li o estudo de 1 e 2, né? Mateus 4, versículo 1 e 2. E, gente, isso não saiu da minha cabeça. Eu não consegui terminar de ler mais nada. Eu começava a ler e aí, tipo, aquilo vinha na minha cabeça. O Espírito Santo falando comigo sobre aquilo. E eu falei, ai, meu Deus do céu, eu quero entender o que eu tô lendo. Mas tá bom, vou parar um pouquinho. E aí, eu comecei a anotar tudo o que eu estava refletindo sobre essa passagem. E eu aprendi algo muito legal e eu queria compartilhar com vocês. Vamos começar então? Mateus 4, versículo 1 e 2 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. A seguir o que? Lê, tá dizendo aqui. A seguir, Jesus foi levado ao deserto. Antes de ser levado ao deserto, ele tinha sido batizado por João Batista no Rio Jordão. E após isso, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ter um encontro com o diabo, onde o diabo ia tentar, e fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. Eu vou ler aqui para vocês, para ficar bem mais fácil, tá? De vocês entenderem, porque o jeitinho que eu escrevi aqui tá super tranquilo de entender, e eu vou ler exatamente do jeito que está aqui. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, trata-se da passagem de Jesus após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. E relata também que após isso, Jesus teve fome. O Espírito Santo foi responsável pelo encontro do diabo como pelo jejum. O conceito bíblico falando sobre tentação é um teste para demonstrar, grava aí essas palavras que eu vou dizer: genuidade, fidelidade e caráter. Jesus não fingiu ser tentado, sua tentação foi real, e essas tentações confirmam sua qualificação para ser o Messias de Deus e o nosso Redentor. O que está querendo dizer aqui, né? Quando Jesus foi levado, então, pelo Espírito Santo ao deserto, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Vocês aguentariam, sério, uma semana, 7 dias e 7 noites, sem comer nem beber nada? Eu estaria entrando, assim, à loucura. Tipo, se eu encontrasse qualquer coisa, assim, uma folha, eu ia comer, né? Qualquer coisa. E Jesus estava 40 dias e 40 noites. E quando o diabo aparece para ele, qual é a primeira coisa que o diabo fala para ele? Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão e coma. Gente, Jesus poderia ter transformado aquela pedra em pão? É claro que podia, ele tem todo o poder para isso. Mas o diabo tentou ele ali de duas formas. Primeiro, que Jesus estava com fome. Então ele poderia ter caído na tentação do diabo, e o diabo estava oferecendo uma comida para ele, que seria a pedra que ele transformaria em pão, para ele comer, e também tentaria o caráter de Jesus. Ele não precisa provar para o diabo que ele é Jesus, porque ele é Jesus, né? Ele não precisa provar, ele sabe que ele é. E então,
O diabo foi muito astuto aí, ele é astuto, né, em tentar Jesus dessa maneira. E Jesus passou por isso e não foi mentira, ele não fingiu ser tentado, ele realmente foi tentado. Mas Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem. Sabedoria, né, gente? Jesus é um exemplo, assim, realmente pra gente seguir. Outra coisa que eu escrevi aqui, que agora é uma parte importante, assim, que eu queria que vocês prestassem mais atenção, é o quê? Eu vou ler também do jeitinho que eu escrevi, porque tá super tranquilo para entender. Você não está livre de ser tentado, mas quando aceita a viver como Cristo e andar como Ele, aceita também o seu caráter, fidelidade e sua genuidade. Ou seja, podemos e conseguimos superar e não cairmos mais em tentações quando somos fiéis a Deus, recebemos o seu caráter e aí vivemos uma vida genuína com Ele. O que eu quero dizer? Não basta você ir lá na frente, erguer a sua mão e falar, eu aceito Jesus. Você tem que aceitar de verdade. E quando a gente aceita Jesus, nós aceitamos eles e aceitamos também mais 3 características de Jesus, que é a fidelidade, genuidade e o caráter de Jesus. Nós temos que ter caráter de cristão. Nós temos que ser fiéis a Deus e temos que ser genuínos. Então, quando a gente aceita verdadeiramente isso e somos fiéis a Deus, a gente recebe sim o seu caráter e aí vamos viver uma vida genuína. E além de tudo isso, a gente ainda vai alcançar a salvação. Vai morar num céu. Gente, eu só de pensar, eu já fico assim, maravilhada. Então, quando as pessoas te tentarem, lembre dessa passagem. Tentação teremos sim. Jesus passou por tentação, quem somos nós para não passar? Mas Jesus nos ensinou algo. E aí, quando você estiver tentado, você lembre que você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser genuíno com a pessoa. E você tem que ter o caráter de Deus. Então, atitudes positivas, atitudes boas para ter resultados bons, né? Um caráter bom. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Bem diferente dos vídeos daqui, mas eu creio que o Espírito Santo, assim como falou no meu coração, vai ajudar você. E quando você passar, aliás, por uma tentação, você vai falar, não, eu sou forte, eu tenho o caráter de Jesus, eu sou fiel a Deus e eu vou viver uma vida genuína e plena ao lado dele, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, tchau!